Olá, professor e professora da Rede Municipal de Governador Valadares. Aqui estamos hoje para estudar o OASES, ok? Nós vamos começar com a subtração e depois vamos trabalhar com o OASES da adição, ok? Então vamos lá? Vamos conhecer as atividades, a proposta e o que podemos fazer dentro do software e nos aplicativos fora do software também, ok? Então, bora lá? Então, vamos aqui conhecendo, né? Nós começamos aqui com atividades bem concretas, né? Que a criança da educação infantil, né? Vai poder contar as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela vai contar aqui a quantidade, né? É subtração, né, gente? 10. E aí, ó, o macaquinho pegou ali 4, não foi? Então, ele pegou 4. Ele já colocou o sinal, né, para a criança, não é? Quantas bolinhas sobraram? Isso, quantas bolinhas sobraram, tá vendo? Então, ó, apareceu o sinalzinho aqui, não é? E aí a criança vai contar aqui, não é? Porque é concreto, e vai ver que tem 7. Pronto. Aí ela errou, não é? Errou, não é 7. Ó, não é? Aí fez isso, aí ela vai pensar, vai contar com os coleguinhas, e aí ela vai colocar lá. Pronto, tá vendo? Excelente! Isso, então ela tem o feedback, né? Então ela pode... 4 igual a 6, né? No caso das crianças maiores, o professor pode estar pedindo para a criança registrar essas operações na horizontal para que ela possa levar para o bloco de notas e colocar na vertical, não é? E aí o professor, além de colocar essas operações aqui, que são com apenas, né, a quantidade da operação vai sempre ir até 12, ele pode acrescentar outras operações na vertical lá no Tente, né, para os anos iniciais. No caso aqui da educação infantil, essa atividade é muito boa para a criança continuar trabalhando a quantidade, entendendo que a quantidade vai levar a uma soma, quem tem mais, né? Aí ele mais ou menos, né? Aqui no caso é o menos, né? Para subtrair. Então vai ser muito importante que ele faça. O nível 2... Conte as bolinhas. Contar as bolinhas. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, ele vai colocar o 12 lá, né? Ele vai colocar o 12, ó. Só que o cestinho agora não é transparente mais. As bolinhas o macaco retirou. Isso vai ser o diferencial mais desafiador para a criança da educação infantil. Porque ele vai precisar de pensar, ó, o outro é 1, não é? Menos 1. Se tirou 1, vai ficar quanto? Então, é importante que o professor leve materiais concretos, é importante também que o professor trabalhe com a criança, né, a mente dela pensar esses valores, né, é importante também, e a gente sabe que os professores da educação infantil têm trabalhado muito, dado dicas para eles, né, deles colocarem, por exemplo, o número maior na mãozinha, não é? E fazer a soma ou a subtração, né? No caso aqui. Então, vai trabalhar com a criança, estimular a criança a fazer as operações, né? Na mente dela. Então, o cestinho que não é transparente, né? Ele vai ter essa dificuldade, mas as nossas crianças, elas têm, desde os anos da educação infantil, trabalhado muito bem essa atividade aqui, ok?
É interessante que a gente associe essa atividade com quem tem mais, quem tem menos, ó. Mais e menos, né? Que é do balão. Quem tem mais, quem tem menos, né? E é interessante, inclusive, professores, que a gente trabalhe antes com esse conceito de quem tem mais, quem tem menos, para vir aqui, né, para trabalhar com a criança o sinal, né? Ela vai começar a visualizar o sinal que representa a subtração e o sinal, no caso o outro oásis, que a gente vai ver, que representa a soma ou adição, ok? Então, vamos continuar aqui, nós vimos só a atividade 1, vamos para 2. Escolha um número e responda à pergunta. 12 papagaios. 12. Então, vamos colocar o 12 lá, ó. Tem que registrar. 6 papagaios foram embora. Aí, 6 papagaios foram embora. E aí é uma... Quantos papagaios sobraram? Então, aí é muito concreto, dá para a criança da educação infantil fazer tranquilamente. E a gente vai desafiar mais as crianças dos anos iniciais, quando a gente trabalha também com as atividades digitalizadas lá no Paint. Ou pede elas para colocarem essa operação na vertical, lá no bloco de notas, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, temos essa segunda atividade, vamos passar para a terceira atividade. O número completa a igualdade. Ó, a igualdade. 12 menos, olha aqui, 12 menos é igual a 12, não é? Então, olha só, tem 12 aqui, não é? Aí, olha só, a criança vai ter de aqui, ó, o cestinho está transparente. Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é? 12 menos 12 é igual a 12? Não, não é? Não é isso. É o zero, né? 12 menos, ó, não tirou nenhum, não é? Não tirou nenhum. Isso aí. Tá vendo? Não tirou nenhum. Menos Porque ficaram os 12 lá, não saiu nenhum. 12. Isso. E ela vai ver, ó, o cestinho, ó. O Dudu vai passar, ó. Tá vendo? O Dudu levou um. O cestinho está transparente. Aí ela vai fazer a lógica. Então, é tranquilo. Mas aqui, aí o cestinho já está, né? É um cestinho mais fechado. E aí vai ser mais desafiador para a criança. Entretanto, né, é possível dela fazer desde da educação infantil. Por quê? Porque o professor está trabalhando aqui, mas ele também está trabalhando aqui, ó, as quantidades, os iguais, os diferentes, né? Iguais e diferentes. Ele está trabalhando aqui, ó, quem tem mais, quem tem menos, não é? Então, ele está trabalhando as quantidades. Então, quando ele está fazendo a conexão entre esses ambientes aqui, quando chega aqui na subtração, ele vai colocar em prática todos esses conceitos que ele está aprendendo ao longo, né, do estudo dele, ok? Então, olha só, vamos continuar. Então, nós já vimos aqui esse 1, 2, o 3. Agora, vamos ver aqui o número 4. Escolha a gata se o resultado da subtração estiver correto. Isso. Escolha a menina para jogar a subtração fora. Aqui, essa é uma atividade muito abstrata para a educação infantil fazer, né? É mais para os anos iniciais, especialmente o primeiro aninho.
né? Mas os professores da educação infantil têm ensinado os alunos, né, as dicas, né, dele contar aqui nos dedinhos até chegar ao 12, ó, a partir do número menor, não é? 7, 8, 9, 10, 11, 12. O resultado vai dar 5? Então, eu vou colocar onde? Eu vou colocar ali no quadro da Iáscara, ok? E aí ele vai fazendo a coleção, né, das operações, aquelas que terminam, as subtrações que terminam, o resultado é 5, e as que não são, não é? Então, que vão lá para o cestinho da Laurinha, ok? Então, essa é uma atividade mais complexa, porque ela é mais abstrata. Mas, se o professor ensinar a criança a usar ou os dedinhos, palitinhos, né? Alguns têm usado também as tampinhas, né? Nas aulas, a educação infantil já começa a pensar essas operações, ok? E os meninos dos anos iniciais, deixar eles pensarem mentalmente aí como que vai se resolver essas atividades, ok? Agora vamos passar para a atividade 5. Quantos vasos verdes temos a mais que vasos amarelos? Isso. Então, olha só, verdes e amarelos. Então, lembra lá no mercado? A mesma cor, né? Os diferentes. Então, a gente precisa de ir lá, resgatar essa diferença, esses objetos, antes de vir aqui. E aí, olha só. Quantos vasos verdes temos a mais que vasos amarelos? Amarelos, porque o amarelo tem qual quantidade? 0, né? Então, olha só, ele vai ver o vazio aqui, né? E vai ver que tem um vasinho só no verde, e aí ele vai colocar a mais e a menos. Tá vendo, ó? Muito bem. Isso. 1 menos 0 Isso. igual a 1. Aqui já está ensinando a criança a expressão, né? A mais que vasos verdes. A mais, né? Então vamos ver aqui, ó. Quantos vasos brancos temos a mais que vasos amarelos? A mais, o quê? Conte a subtração. Isso, porque nós estamos na subtração, não é? Então, quantos a mais nós vamos ter? Nós vamos ver que a expressão, quando for na adição, vai ser diferente. Eles já vão começar igual as expressões relacionadas ao zero, ao vazio, né? Eles também vão aprender aqui a entender para fazer as leituras devidas dos probleminhas, quando o professor trabalhar os probleminhas, né? Então, aqui, ó, envolve o vaso branco e o rosa. Então, ele vai ver que a mais no branco tem 1, não é? Então, ele vai colocar aqui. Este cubo está fora do espaço da atividade. Por quê? Porque aqui a criança vai ter de montar, olha lá, ela vai usar os números, tá vendo? Mas ela vai usar os números já montando a operação, entendido? Então, ela vai ter de colocar 4, né? Menos, essa daqui é uma atividade para os anos iniciais. Então, a educação infantil, ó, 4 menos 3, né, gente? 3. Estou conversando aqui e acabei, ó, vai usar aqui igual, né, a 1. Então, vai montar toda a operação aqui, na horizontal. 4 menos 3 igual a 1. Então, a criança dos anos iniciais, perfeito, né, fazer essa atividade. E da educação infantil, excelente essa daqui. Não é? Olha só, olha a pergunta. Quantos vasos verdes temos a mais? A mais, né? A mais. Então, observa que aqui é muito importante que o professor trabalhe a expressão, que ele faça a criança observar igual aqui a igualdade. Observe a animação e organize números. Organizar, não é? Organizar, ó. Não é? É organizar aqui. Então, aí, sempre o professor vai dar a dica que a operação de subtração começa com o número maior, não é?
Então, ele vai começar a observar isso aí é para os anos iniciais, porque é montar a operação, né? E depois ele pode até montar na vertical, ele pode fazer com números mais complexos, com quantidades a mais de 12, né? E assim por diante. Deixa eu ver aqui que eu estou... tá aqui. Menos, né? O 8. E aí ele vai colocar igual. Ele vai organizar essa operação. Tá vendo? Então, olha só. Muito... 9 menos 8 igual a 1. Muito importante a criança anotar, a fazer lá, montar, a colocar no bloco de notas. Tudo isso o professor pode estar desenvolvendo com a criança, né? A adição é o outro oásis, que vão ser atividades, né? Essa primeira aqui, ó, é muito... Eu vou só trabalhar... ó, vai contar as bolinhas, só que para somar, né, gente? Com o cesto transparente. E no 2, olha lá, ó, o cesto vai estar fechado, que vai ser mais desafiador para a criança. Mas elas vão dar conta de fazer, porque elas vão ficar atentas, elas vão estar fazendo em equipe, excelente atividade, né? Que é semelhante àquela primeira da subtração, só que agora com adição, não é? Então, vamos fazer a atividade 2 agora. Essa atividade é excelente para a educação infantil. Alô? Olá, Lecos. Você está pronto? Sim. Podemos começar a contagem. Ótimo. Quantos patos? Quantos patos, tá vendo? Então, a professora pode estar aqui trabalhando com eles, né, a quantidade, né, principalmente na educação infantil, e aí eles vão colocar eles vão contar 1, 2, 3. Olha, veja que os patos estão com cores diferentes, professor. Então, ele tem que ficar muito atento, porque os iguais podem ser diferentes em alguns elementos também, né? Então, é preciso trabalhar a questão de igual, diferente, o tempo todo com as crianças, ok? E aí eles vão fazendo muito cara de educação infantil, não é? Vamos agora, além dessa atividade 2, vamos para 3, que também é uma atividade concreta. Responda a pergunta. Aí, tá vendo? Que é muito semelhante à subtração. 8 balões. 8 balões, aí ele vai representar 8... E ele vai colocar a quantidade, 2. Ó, e a mesa vai falar para ele, né, a quantidade. Ele vai ter de fazer... Quantos balões temos no total? O total, não é? O total. Não falou em resto, né? Falou em total. Então, ele vai olhar ali e aí ele vai colocar o 10. Pronto, ok? Muito bem. 8 mais 2 é igual a 10. 10. Isto. E aí, professores, vamos aqui continuando, né? Nós estamos na atividade 3, que é concreta, excelente. Também a educação infantil se sai muito bem, porque tem os elementos concretos aqui, igual a 1, 2 e 3, tranquilo, né? A 4 escolha o gênio. é aquela Estiver correta, que é complexa porque aparece a operação, a expressão fora. né? Então, olha só, aqui ele vai ter pela a operação, ele vai ter né, eu tenho 1 mais 7, vai ser quanto? Vai ser 8. Então, aí, nesse caso, não vai para o quadro do Eugênio, né? Vai para o cestinho do Lecos. Cadê o Lecos? Que eu já misturei tudo aqui, mas vou achar, tá vendo? Então, ele vai fazendo isso. No caso dos anos iniciais, perfeito, da criança fazer aqui, anotar e colocar na vertical lá no bloco de notas, né? Estou sempre repetindo isso, gente, para que vocês percebam que a aula, né, na aula da mesa, temos muitos recursos. A gente não precisa de ficar só dentro do software e a criança só colocando e tirando bloquinhos, ok?
ela precisa de estar sendo estimulada com todos os recursos que tem na mesa. E aí eu estou tentando associar algumas coisas aqui, né, para vocês. Essa atividade aqui, ó, que é do gráfico. Vamos representar com números. Ó, aqui, ó. Vamos representar com números. Com números, olha. Então, aqui tem uma... Bom, aqui o verde, né? Tem quantos? 1. O verde tem 1. A criança, então, tem que observar o que ela está representando. Ó, e aqui? O jarro azul tem 1, 2, 3, 4. Então, ela vai colocar o 4. Ok? Qual o total de vasos? Qual o total de vasos? Então, ela vai contar esses vasos, né? Lá na matemática, a pergunta que fazia, eu vou até na matemática para vocês verem. Aqui é qual o total, que é quando soma, tem essa expressão. A mais que a mais. Amarelos. Tá vendo? Quantos no verde tem a mais que o amarelo, né? Para a gente poder subtrair. A criança precisa de dominar essas expressões para ela poder fazer a interpretação correta e saber se ela tem que somar ou se ela tem que subtrair. Então, se eu estou perguntando total, eu vou somar, não é? Tá bom? Vamos representar com números. Aí, ó, aqui representar com números, não é? Então, aí eu tenho os brancos, é 0, não é? Eu vou representar 0, porque não tem nenhum vaso. Não é? Olha bem, aqui vai ter de montar toda a operação. Então, mais, ó, desculpa, 0 mais, 0 mais, e o verde é o 1, não é? 1, e aí eu vou ter de colocar igualdade e vou ter de colocar 1 de novo, ok? Então, vamos colocar 1 aqui de novo, para poder representar toda a operação. Essa atividade, então... Igual a 1. Essa atividade é para os anos iniciais, porque está montando a operação. Na educação infantil, a gente não tem essa pretensão da criança montar operações, né? Mas que ela entenda as contagens, ela entenda as expressões que vão fazer ela ou somar, ou adicionar, ou subtrair, tirar, né? Então, isso que é importante a gente observar na educação infantil. Então, a gente percebe que, às vezes, o professor quer trabalhar tudo, né, na mesa, mas não há necessidade de trabalhar todos os elementos, porque ela vai, ao longo do ciclo de alfabetização, também estar trabalhando as atividades aqui. Então, a gente precisa de fixar alguns elementos na educação infantil e nos anos iniciais, o professor vai trabalhar toda a mesa, toda a mesa, sendo que ele vai fazer navegações diferentes, né? Mostrando as atividades sobre um outro prisma para a criança, ok? E aí, né, nós já trabalhamos aqui a questão, vamos aqui, ó, montar a expressão, que é semelhante àquela da subtração, só que ao invés de montar a subtração com menos, então ele vai colocar 11, está tudo misturado, né? 11 mais, né? 11, desculpa. Vamos colocar 10 mais 1 é igual a 11, né? Vamos montar aqui para vocês poderem entenderem, né? Já entendendo, né? Mais 1, aí tem o sinal e o 11. Então, a professora vai trabalhar com toda a expressão, aqui falhou um pouquinho, isso, né? Vai ter toda a expressão, uma atividade também típica para os anos iniciais, ok? Aí, professores, deixa eu só fechar essa aula, e aí eu vou sair aqui no pente, que a gente sabe que a mesa não trabalha, por exemplo, a multiplicação, a divisão, né? Então, a gente pode colocar tanto operações de adição como subtrações mais complexas, que vão além do resultado 12, né? Como a gente pode também aqui estar colocando multiplicações, né? Então, vamos pegar essa daqui, ó, essas operações aqui. Olha lá.
Essa daqui é de multiplicação, tá vendo? E ela é com o baldinho, que a criança vai, ó, de azul, todos que terminam com 15. Então, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 1, 15, tá? E ela vai colorindo aqui, ó. É uma atividade digital que vai trabalhar uma operação que não tem dentro da mesa. Então, o professor pode trabalhar as adições, pode trabalhar aquela atividade que a gente viu lá da balança, né? Dentro do software aqui, ó, que é lá no balão, de forma que ele pense a multiplicação, não é? Para depois estar indo lá para dentro, para o Paint, realizar a atividade digital. Então, olha só, ele pode também trabalhar aqui, ó, a atividade, né, de multiplicação, aqui também. Então, observe, então o professor precisa de conjugar. A palavra é harmonizar, a palavra é fazer conexões na hora do planejamento dele. Conhecendo, igual nós estamos fazendo aqui, todas as atividades do ambiente, né, da mesa de matemática, você vai ter condições, professor, de pensar melhor o que tem a conexão, quais as atividades que têm conexão. Eu estou aqui dando exemplo de algumas conexões que você pode fazer, mas com certeza você vai descobrir muito mais coisas. Tudo, o princípio é estudar, ok? Eu conto com vocês no nosso próximo episódio, em que a gente vai estudar aqui, ó, na cidade, ok? As medidas de capacidade, ok? Até mais!